Oi gente, tudo bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Olivia Lober, eu sou escritora de fantasia, leitora crítica e editora e hoje eu vou editar as primeiras páginas dos manuscritos de vocês. Animada! Então, pra quem perdeu o último vídeo, eu pedi pra vocês me mandarem as primeiras duas laudas dos manuscritos de vocês pra eu poder editar num vídeo, eis o vídeo. Eu recebi 14 textos no total e aí eu escolhi 2 pra poder editar agora, pro vídeo não ficar absurdo de longo. Spoiler, essa é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, porque da primeira vez eu tentei editar 4 textos e ficou estupidamente longo. Fora que eu fui moleque várias vezes, esqueci de gravar a tela, enfim, foi um caos. Estou aqui novamente. Vou editar apenas dois textos, mas se vocês gostarem desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo que eu faço mais vezes com os outros textos. E o meu critério de escolha foi as 2 primeiras pessoas que me enviaram. Critério bem prático para não rolar chateação. E o meu processo de edição desses textos vai ser uma mistura de um serviço de edição com um serviço de preparação. Mas deixando claro que no serviço de edição, o editor ele não vai sair metendo a mão no seu texto, ele vai deixar sugestões para melhorar o seu texto. E no serviço de preparação, a pessoa mete a mão, mas ela não vai editar o conteúdo do seu livro, ela só vai limpar o texto. Se você quiser entender melhor um pouco a diferença entre os serviços editoriais, eu tenho uma página no meu site que tem explicado cada um certinho. Vou deixar o link aqui embaixo. E eu tenho uma surpresa para quem ficar até o final do vídeo. Então vamos lá, o primeiro texto vai ser Memórias Póstumas de um Ministro do STF, do Thiago Henrique. A primeira coisa que eu vou fazer, antes de ligar o controle de alterações do Word, é formatar o texto direitinho. É muito importante saber formatar o texto direitinho, porque isso demonstra profissionalismo quando você for mandar o seu texto para uma editora, para um concurso, para um agente, ou até mesmo para um profissional do texto. Então, Times New Roman 12, preto, espaçamento 1,5, texto justificado, recuo de primeira linha. E aí, quando a gente faz essa formatação, a gente percebe que o Thiago adicionou um espaço entre cada parágrafo do texto, o que é errado. O jeito certo é os parágrafos estarem coladinhos uns nos outros, então deixa eu corrigir isso também rapidinho. E eu tenho um vídeo todo só sobre formatação de texto, para quem quiser estudar um pouco mais sobre isso, eu vou deixar o link aqui embaixo. Então vamos para o texto. Eu gostei muito dessa premissa do texto, eu gostei muito dessa ideia de um ministro do STF estar contando a própria história, porque eu acho que isso seria muito típico de um político brasileiro, presumir que tá todo mundo muito interessado na história dele, que ele é muito importante. E também, o fato dele ter sido assassinado e tá contando os fatos para poder explanar o assassino dele, eu achei muito bom. Eu fui assassinado. Esta narração acompanhará os fatos que culminaram nesta terrível tragédia nacional. Sim, sou um defunto autor. Não estou à altura de Brás Cubas, não precisa me dizer algo de que já estou ciente. Se quer algo bem escrito, meu caro leitor, vá ler Machado de Assis e não me amole. Escrevo, pois, onde estou, conquistei o direito de ter um tempinho livre. Escrevo para matar o tédio, ora. Até parece que estou cometendo um crime, mas é sempre a mesma chateação. Exerço um direito legal e me tomam por um monstro. Chega de desculpar-me. Não há nada que possam fazer contra mim. Aproveito-me do lado bom de queimar a alma. As punições sociais já não me provocam nem coceira. Vamos lá. Aí eu deixei assim. Eu fui assassinado. Essa narração acompanhará os fatos que culminaram nesta terrível na tragédia nacional. Tal qual Brás Cubas, sou um defunto autor. Onde estou, conquistei o direito a ter um tempinho livre. Então escrevo para matar o tédio. Até parece que estou cometendo um crime, mas é sempre a mesma chateação, exerço um direito legal e me tomo por um monstro. Primeira coisa que eu comentei foi bom uso do dizer. E por que eu coloquei isso aqui? Porque eu tô sempre falando pras pessoas, pros meus clientes, aqui você disse ao invés de mostrar, aqui você disse ao invés de mostrar, mostra não diga, mostra não diga. E eu sempre esqueço de comentar quando as pessoas dizem bem. Porque dizer é essencial para um texto, você vai dizer num texto, obviamente, e muitas vezes os escritores fazem isso bem, com muita voz de personagem, de um jeito que fica engraçado e fluido e bom, e é importante comentar isso. E aí eu comentei isso porque ao longo da narrativa vocês vão ver que eu fiz algumas pontuações de mostra e não diga. Então aqui é você disse e foi muito bom, parabéns. Eu gostei muito disso de onde estou, conquistei o direito de ter um tempinho livre, eu ri lendo isso, achei engraçado. Eu achei muito interessante, deixa eu pegar aqui minhas anotações. Eu achei que o Thiago construiu um personagem com muita voz, com muito humor, e que isso é muito positivo, então eu achei essa frase muito engraçada, bem assim, na voz do personagem. A primeira coisa que eu fiz foi mudar algumas coisas desse início, porque eu gostei muito da referência a Machado de Assis, ela fica muito óbvia desde o título do livro, mas eu não gostei que você tá menosprezando o próprio texto no primeiro parágrafo, que é como se você estivesse falando, esse texto não é tão bom, não leia. Então eu não gostei muito disso, e aí eu mudei um pouco para deixar a referência a Machado de Assis mais sutil e para você menosprezar menos o seu texto. Para você deixar claro que sim, é uma referência a Machado de Assis, isso já tá óbvio para as pessoas. Eu não preciso menosprezar meu texto ao fazer uma referência a Machado de Assis, e eu posso só escrever meu texto com confiança. Porque uma sensação que eu tive também foi que você tava explicando demais que aquilo era uma referência a Machado de Assis. Então, sim, sou um defunto autor,
tal qual Machado de Assis, Piriri Pororó também, e aproveitando pra se menosprezar, e eu não gostei de nenhuma dessas duas coisas. Então, vamos deixar a referência de Machado de Assis mais sutil, tipo, óbvia e clara, mas mais sutil, mas vamos sem menosprezar o próprio texto. Então vamos lá, seguindo. Essa parte aqui do final eu achei interessante porque parece um prenúncio muito legal do enredo, tipo, a sinopse da história, né, é que esse ministro ele vai ser exonerado do cargo porque estava acontecendo uma tragédia no Nordeste e enquanto isso ele tava, eu esqueci o que ele tava fazendo, mas ele tava tipo num show na Europa, tava fazendo alguma coisa desse tipo e aí isso foi muito mal visto pelo público e ele é exonerado do cargo. Então, tipo, isso me parece um excelente prenúncio do enredo, né, tipo, ele tá chateadinho que ele exerceu um direito legal e aí me tomam por um monstro, etc, etc, mas eu não entendi por que ele tá se justificando. Por que ele tá justificando que ele tá escrevendo o texto? Pra quem ele tá se justificando? Tipo, ele tá morto, por que ele tem que se justificar? Então, deixar isso um pouco mais claro, assim. Teve alguém que, na vida dele, que falou alguma coisa contra a versão dele dos fatos. Enfim, deixar um pouco mais claro do porquê que ele se sentiu a necessidade de se justificar. Eu gostei muito disso, de as punições sociais já não me provocam nem coceira, né? Obviamente, porque ele tá morto. Então, eu achei engraçado e combinou com a voz do personagem. E aí, vamos lá. Seguindo. Pois bem, sem mais delongas, meu infortúnio começou na biblioteca do Palácio do Jaburu, numa fatídica reunião emergencial do alto escalão da República. Que momento que? Pro inferno com essa história de momento. Pro inferno, esbravejei. Não podia ser diferente, ora. Eu era o excelentíssimo ministro no Supremo Tribunal Federal, Eduardo Gomes. Toda aquela palhaçada era uma afronta ao que eu representava para o país. Lembro que andava nervosamente de lá pra cá, esfregava as mãos incessantemente, apesar do olhar arregalado, não enxergava um palmo à minha frente. Calma, ministro, Vossa Excelência está exaltado, tudo será resolvido. Calma, disse o presidente da Câmara dos Deputados, nome, enquanto me oferecia um copo de água. Cretino, não vale nada, seria capaz de roubar a própria mãe. Primeira coisa que eu botei aqui foi pro Thiago descrever melhor o cômodo e assentar mais a cena. Quem tá na biblioteca, como é essa biblioteca, adicionar um pouco de descrições, né, diretas e claras, o que esse protagonista tá fazendo, o que os outros protagonistas estão fazendo, o que tá acontecendo. Tipo, o leitor, ele precisa ser capaz de visualizar a cena. E no momento que tá acontecendo nessa cena é um pouco do que a gente chama de síndrome do quarto branco. Se esse diálogo acontecesse no lugar que acontece ou no quarto branco, isso não faria diferença pra cena. Então a gente precisa entender o que é chamado de coreografia da cena, de geografia da cena, onde estão as pessoas, o que elas estão fazendo, como é que elas estão interagindo a esse ambiente, como é esse ambiente, assentar um pouco mais o leitor a essa cena, a essa história. E aí uma coisa que eu também coloquei aqui é revisar os diálogos do texto. Vocês vão ver que eu editei aqui para os diálogos estarem bem formatadinhos, né, corretamente. Mas eu vou deixar um artigo aqui embaixo sobre formatação de diálogo, como fazer corretamente. Eu não tenho vídeo sobre formatação de diálogo, né, então ainda não posso cobrar de vocês que vocês sabem direitinho. Mas é muito importante saber formatar diálogo, até porque isso influencia na qualidade da própria escrita. E aí eu coloquei aqui também para o Thiago revisar os diálogos do texto e tornar eles mais naturais e verossímeis. Vocês vão ver que eu editei um pouco os diálogos para eles justamente se tornarem mais verossímeis, mas no original os diálogos eles estavam bem, quase um pouco caricatos, tipo, que momento que? Pro inferno com essa história de momento? Pro inferno? E aí fica um pouco forçado. E eu pessoalmente prefiro falas mais naturais que pareçam realmente um diálogo verdadeiro, verossímil, né? Pessoas falando na vida real. E aí aqui ele tinha colocado esbravejei, eu mudei pra gritei e eu também mudei isso ao longo do texto inteiro, porque eu acho sempre melhor a gente preferir usar, né, escolher verbos discendes simples e meio que invisíveis, ao invés de verbos discende muito diferentões, que acabam tornando a nossa prosa um pouco caricata e um pouco infantilizada por ser um pouco caricata. Além de aumentar a distância narrativa desnecessariamente porque você está chamando muita atenção para um item adiegético da prosa. E aí aquilo vai se sobressair ao invés de você usar um verbo mais comum e mais invisível ao leitor. E aqui nesse finalzinho eu também coloquei adicionar mais descrições do que estava acontecendo, né? Como é que os personagens estão reagindo à cena, ao personagem, ao discurso, como os personagens reagem ao ambiente, o que está acontecendo, em uma ou duas frases. Assim, quando eu falo isso, eu faço muitas perguntas, não é que você precisa responder todas elas e escrever grandes parágrafos, tipo, a biblioteca tinha tantos livros, mas assim, de 1 a 3 frases para poder assentar o leitor na cena e lembrando, usando especificidade significativa, pensando na voz do personagem, usando costurar para dentro, pensando como aquilo vai ser importante para a história, como aquilo pode simbolizar outras coisas, como tudo pode ser muito coeso e fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Esse seria capaz de roubar a própria mãe, eu achei muito bom. Aí eu comentei porque eu ri, achei engraçado, botei comentários
Importante a gente falar o que tá bom no texto, né? Para as pessoas não saírem cortando as coisas que estão boas. Pedindo minha renúncia, Vossa Excelência. Me perdoa o que eu vou falar, mas para mim isso soa como falta de respeito. Não estou com sede, obrigado. São as circunstâncias, Vossa Excelência. O Senhor mesmo se colocou numa situação delicada neste momento do país. Adorei país com letra maiúscula. Infelizmente não tem outro jeito, mas Vossa Excelência tem a certeza que não será desamparado. Falou fulano de tal, presidente do Senado Federal. Esse até ligação com facções criminais possui. Eu sou o homem mais popular desse país. Isso tudo era popular, era. Já não é mais e as circunstâncias da Vossa Excelência são outras. Interrompeu-me o decano do STF, o som de sua voz aguda e abafada dando ênfase especial na pronúncia do era, uma provocação barata. Vocês vão ver que eu editei bastante essa parte, tipo assim, ele ofereceu um copo d'água, aí a gente separou isso do diálogo, né, porque isso é outra coisa, são os pensamentos do personagem. Aqui eu botei pra ele separar esse diálogo com uma ação do personagem, pra separar a frase dele da renúncia do falando não estou com sede, obrigado. Inclusive pode até ser uma ação meio tipo recusando o copo d'água. Aqui vocês podem ver que eu dei uma editada aqui também, pra gente ter primeiro ele sendo interrompido. Primeiro que é uma frase longa, então é interessante a gente sempre saber quem é que tá falando. Então eu botei a pessoa que tá falando, que é o presidente do Senado Federal, aqui logo de cara no início do diálogo, e aí depois o senhor piriri pororó, e aí ele é interrompido sem depois precisar ter um verbo de send, já que ele foi interrompido, entendeu? Então se você interrompe esse diálogo, você tem que interromper o diálogo. E aí deixa eu comentar disso aqui primeiro. Eu pessoalmente não gosto do uso de reticências para simbolizar interrupções. Muitas editoras fazem isso, muitos manuais de gramática vão falar para fazer isso, eu sou contra. Porque as reticências, elas indicam que o personagem está reticente. E aí o que acaba acontecendo é que a pessoa bota reticências e aí para explicar o uso das reticências, ela bota interrompeu fulano. Barulho de obra. Porque aí o que acontece? Você tá usando um verbo de send, que é menos comum, que é interromper, você tá explicando, você tá dizendo ao invés de mostrar o personagem sendo interrompido, você tá dizendo que o personagem foi interrompido. Tipo assim, é péssimo em vários níveis, várias camadas de não gosto. Então, eu prefiro usar meia risca pra diferenciar do travessão, pra indicar que os personagens foram interrompidos. Ok? Ok. Mas isso é uma coisa minha, deixando claro. E aí, voltando pra cá, pra esse negócio da censura. No início, eu fiquei um pouco confusa com todos eles se chamando de Vossa Excelência. Vossa Excelência aqui, Vossa Excelência ali. Eu não sei ainda quem são os personagens, não conheço eles, então todo mundo se chamando de Vossa Excelência fica confuso. E aí eu ia sugerir pro Thiago trocar esses títulos. Tipo, quem é Vossa Excelência ser chamado de Vossa Excelência, e aí os outros personagens que têm outras possibilidades de títulos serem chamados por outros títulos. Mas aí depois eu entendi que tem um tom de humor nisso de, tipo, todos eles se xingando e super indignados, mas se chamando de Vossa Excelência. Então eu achei engraçado. E decidi não falar pra mudar isso, porque eu achei positivo. Mas ao mesmo tempo, pra isso funcionar sem confundir o leitor, a cena precisa ser mais assentada, é isso que eu tô falando desde o início, né? Assentar a cena. É muito difícil gravar quem são os personagens só com esses títulos, o presidente, o decano, não sei o quê. Aos poucos, o leitor vai entendendo quem é que são os personagens, vai entendendo quem é o presidente, vai entendendo quem é o decano, mas nesse início é muito confuso e muito abstrato. Então, o que eu botei? Eu botei que eu sugiro que você descreva cada um de um modo mais específico e interessante, que chame a atenção, pra gente poder gravar quem são os personagens e entender melhor. Pra isso não ser tão abstrato, né? A gente pegar o abstrato e tornar concreto. Então, o presidente do Senado Federal é muito abstrato. Mas o homem com a gravata manchada, sei lá, é concreto. Então, a gente consegue já associar que o presidente do Senado Federal é o cara com a gravata manchada e aí já entender que é ele que tá falando. Então, a gente conseguiria entender que é ele que tá falando e diferenciar ele dos outros personagens, por exemplo. E aí, eu também botei aqui, também deixar bem claro quem é que tá falando a todo momento com ações e descrições do ambiente. E aí vamos falar desse censurado. Eu achei muito engraçado esse censurado, porque dá pra ver que combina com o texto, ele tá meio que explanando as pessoas, então ele tá não falando o nome das pessoas, eu achei interessante. Mas essa censura, de novo, deixa o texto ainda mais abstrato, porque a gente não tem o nome dos personagens, é muito mais fácil a gente se identificar e gravar o nome de um personagem. Então, o Eduardo Gomes é o fulano de tal, é o protagonista, a gente já sabe quem ele é. Mas como todos esses outros homens, eles são meio sem face e apenas são títulos, a gente precisa dar uma face a eles, uma cara, alguma descrição que ressalta e que faça o leitor se entender na cena e quem é quem. Aqui eu fiz umas mudancinhas, né, porque eu botei isso aqui em itálico para deixar mais claro que era uma ênfase e aí depois a gente não precisa explicar ao invés de mostrar que é uma ênfase, né, seria tipo dizer ao invés de mostrar. Deixa eu até fazer um comentário. Retirei o dizer ao invés de mostrar.
Isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado com o diálogo também, pra você não ficar explicando os diálogos que o leitor tá vendo. O leitor tá vendo o personagem ser interrompido, o leitor tá vendo o personagem dar ênfase numa palavra específica. O leitor sente a cena, então também você não precisa falar disse em tom calmo. Se o tom tá calmo, você tem que descrever o tom calmo e não falar, dizer que o tom tá calmo, etc. Enfim, então dei umas mudançazinhas aqui. É preciso esclarecer que minha antipatia pela sua pessoa não começou a partir do era. O decano já há algum tempo é motivo para o esgotamento da minha paciência desde que o conheci na minha posse na Suprema Corte. Nunca entendi ao certo o porquê, mas me era difícil manter até mesmo mais desinteressado contato visual com aquele homem. Não apenas por conta da aparência desse senhor, que me causava repulsa, a boca do decano tinha um aspecto mole e frouxo como a do peixe-bolha, considerado o animal mais feio do mundo, mas o que me incomodava de verdade era meu próprio comportamento quando interagíamos. Sempre me arrependi de algum gesto ou palavra inoportuna que proferi, tudo era motivo para autocensura quando eu deitava a cabeça no travesseiro à noite, remorsos noturnos sempre acompanhados pela insônia. Pura tolice de minha parte, senso de inferioridade sem razão alguma de existir, além da minha própria estupidez. Que devia eu, um homem jovem, bem-sucedido, de boa aparência para um velho boca de sacola como ele? Devia tê-lo mandado a merda desde o dia que nos conhecemos. Desculpe um palavrão, caro leitor, grosseria de minha parte, não me leve a mal. Aí o primeiro comentário que eu fiz é tomar cuidado com o tempo verbal da narrativa. Isso é uma coisa que acontece com muitos autores, então sempre tomar muito cuidado, saber qual é o tempo em que você está escrevendo a narrativa e padronizar de acordo, porque é muito comum mudarem de verbo, tempo verbal no meio do texto. Aqui eu fiz várias mudanças, assim, pequenas mudanças estruturais, como vocês vão ver, assim, coloquei o mais junto aqui, enfim, fiz umas coisas meio de preparação mesmo. Coloquei muito bom aqui nesse velho boca de sacola, exatamente isso que eu tava pensando quando eu falei, tipo, da gravata manchada, assim, tipo, agora a gente sabe que o decano é o velho boca de sacola. Então a gente já associa uma imagem a essa pessoa, então quando fala decano, a gente sabe quem é. E aí eu coloquei aqui um comentáriozinho, tipo assim, será que os políticos brasileiros são tão cordiais assim? Porque eu fiquei meio assim, nos diálogos antes, eu fiquei com isso na cabeça, assim, cara, por que eles não estão se xingando? Por que eles não estão falando palavrão? Por que eles não estão se mandando a merda? E aqui veio essa parte dele, desculpe meu palavrão, caro leitor. Não sei se eles seriam tão cordiais, mas também achei interessante esse jogo de talvez todos eles finjam cordialidade agora, e principalmente o Eduardo Gomes, mas isso vai se revelando ao decorrer do texto, né? Eu não sei, então eu deixei só esse comentário aqui pra você pensar nisso. Como disse, Vossa Excelência, perguntei com indignação, dizendo ao invés de mostrar essa mistura do mal com atraso e a feiura, questionando minha popularidade, tudo tem um limite. Sentindo o clima esquentar, o vice-presidente fulano de tal decidiu interceder. Senhoras e senhores, tenhamos calma. O momento é delicado, mas precisamos manter a calma. O ministro Eduardo, o senhor conhece como ninguém a gravidade do que se passa no Nordeste. Botei aqui, né? Sua indignação já está sendo mostrada no texto e não precisa ser também dita. E isso é uma questão também. Às vezes os escritores, eles não só dizem ao invés de mostrar, porque é muito importante a gente pensar, vou mostrar e não dizer. Mas também, às vezes, os escritores dizem o que já está sendo mostrado. E é completamente desnecessário. Você não precisa nem mostrar a mais, porque já está claro no texto, você só precisa cortar as coisas que você está dizendo e presumindo que o leitor não vai entender. E aí, seguindo o último parágrafo do texto, aos ávidos por descrições e detalhes, desculpem-me, mas o vice-presidente é um ser tão sem sal que não vale o esforço. Eu achei isso aqui muito engraçado, inclusive, acho que nem comentei. Porque, tipo, ele fala que não vai descrever, mas ele descreve, e ele descreve de um jeito muito bom, que ele fala, mesmo se quisesse, como descrever alguém tão chato, um homem que mais se parece um picolé de chuchu? Aí eu coloquei aqui, muito boa essa descrição, tem especificidade, voz do personagem é original, interessante e engraçada, porque ele podia ter comparado a um chuchu, que seria um pouco mais clichê, um pouco mais sem graça, mas ele falou picolé de chuchu, que é uma coisa muito específica, diz exatamente o que ele está tentando dizer. Então, excelente, melhor descrição do texto. E aí o texto acabou aqui, né, que eu pedi só as primeiras 2 laudas e foi isso. Vou salvar todas as coisas que eu fiz de novas e vamos pro próximo texto. E aí o próximo texto vai ser do Júlio César Mendes. E aí a primeira coisa que eu fiz foi formatar, então bora pro texto direto. Eu gostei muito que esse texto tem uma narração muito específica e muito assentada. As descrições são zero genéricas, né, como vocês vão ver, e dá pra ver que o Júlio é muito apaixonado por Fórmula 1, ou se você não é Júlio, você fingiu excelentemente bem. E eu achei isso muito legal. Então vamos fazer isso ser mais legal ainda, né? Autódromo Whitestone, localizado a 2 horas de Londres, precisamente a 72 milhas a oeste. O céu estava como um grande e espesso manto quase branco, deixando as cores um tanto pálidas e a luz difusa. A temperatura em torno de 12 graus, com a companhia da umidade que o vento trazia do Atlântico. Hoje o tempo se manteve estável, mas boa parte do solo daqueles campos se mantinha encharcado sob a vegetação rasteira, como consequência das chuvas dos dias anteriores. Na pista, cortando o vento como um raio, o Fórmula 1 da equipe Williams segue em um programa de teste. O jovem brasileiro Alex Palovese está no comando do carro FW08. Por trás da viseira, o olhar atento persegue o asfalto à frente.
A paisagem que margeia a pista lhe parece desmanchar como fumaça sendo deixada para trás. O som pulsante do motor Ford Cosworth V8, me desculpa se eu errar todos os nomes de tudo, ecoa como um rugido por aqueles campos onde o vento assovia, quando apenas a natureza o habita. Ele vem acelerando por um curto trecho de reta. Tá, vamos parar para ler meus comentários. Vou fazer esse único comentário aqui muito específico de edição frasal. Vamos lá, deixa eu mostrar as marcações que eu fiz. O céu estava como um grande e espesso manto quase branco. A gente tem uma metáfora muito boa que eu consigo ver da minha janela agora porque o céu tá um manto quase branco nublado. O leitor sabe exatamente o que é para ele imaginar, mas a gente tem várias palavras que podem ser cortadas para fortalecer essa metáfora. Então, estava como tá diluindo a força da metáfora. Grande e espesso também tá diluindo a força da metáfora, então eu cortei grande, deixei só espesso, que é um adjetivo mais específico e interessante. Cortei quase também, quase branco, não adiciona nada à imagem, entende? Então ficou, o céu era um espesso manto branco. E aí aqui, as cores um tanto pálidas e difusa. Quais cores? As cores de quê? Especificar. Qual luz dos holofotes? Especificar. Eu fiz um comentário aqui bem de leve, assim, não foi nenhum comentário de alguma coisa que eu tenha errado, mas foi só perguntando se esse autódromo existe de verdade, porque eu pesquisei e não consegui achar. Então, se ele existe, pesquisar como é que ele é e descrever de acordo. Se ele não existe, você tá inventando, que eu acho ótimo. Ter uma referência de um autódromo de verdade pra você pensar, tipo assim, quais são essas cores que estão pálidas, qual é a luz que tá difusa, etc, etc. Tomar cuidado com o tempo verbal. O que aconteceu aqui nesse texto do Júlio é que ele começou no passado e aí depois ele colocou tudo no presente. E aí eu marquei algumas vezes que ele faz isso, mas depois eu só deixei esse comentário mesmo. O primeiro comentário, assim, grande do texto do Júlio que eu tenho é rever a distância narrativa do texto. Porque eu, conhecendo a sinopse do texto, né, que é sobre esse cara, esse Alex, ele é muito apaixonado por corrida, mas ele tem um irmão que é responsável pela empresa da família e alguma coisa vai acontecer com esse irmão e com essa família que o Alex vai ter que largar a corrida para poder ajudar nessa empresa. Então, assim, claramente o Alex é o protagonista do texto e o foco tinha que estar nele. A gente tinha que estar dentro da cabeça do Alex, pelo menos é o que eu acho, assim. Eu acho que o texto se beneficiaria se ele fosse mais próximo e especificamente dentro do foco narrativo do Alex. E aí, pensando nessa distância narrativa, tudo isso aqui ia mudar, porque o Alex, ele não vai pensar em si mesmo como o jovem brasileiro, como o Fórmula 1 da equipe Williams, etc, etc. Ele ia só descrever o que está acontecendo já dentro da cabeça dele. Eu também botei aqui um comentário, como vocês podem ver, o original, ele tá num blocão de texto único, e aí só o final que quebra. E aí eu coloquei um comentário aqui sobre isso, cadê? É muito importante a gente quebrar o texto em parágrafos para o texto conseguir respirar. Também a gente tem um delineado do corpo do texto, e com esse delineado a gente cria marcações e ênfases, que vocês vão ver que eu fiz mais pra frente. E aí também melhora o ritmo de leitura. Comentei aqui também que eu achei muito boa essa descrição da fumaça, né? Desmanchando como fumaça. Achei a palavra desmanchar uma excelente escolha de palavras. É uma descrição muito visual interessante. Marquei aqui algumas coisas de repetição e também dos tempos verbais, né, que eu falei. A curva à direita se aproxima mais rápido conforme a velocidade cresce. Tenta sem sucesso manter a cabeça firme diante dos solavancos causados pelas irregularidades da pista. As mãos seguras em um volante firme e preciso contrastam com as imagens embaralhadas pela trepidação dos pequenos espelhos retrovisores. Ele avista a placa de 200 metros, marcha, serão 3 segundos para alcançar a curva. Entre duas piscadas de olhos, usam do punta-taco. E aí tem uma nota de rodapé explicando o que é isso a manobra. E aí aqui eu fiz um comentário também de sugiro cortar as notas do rodapé, porque elas tiram o leitor do texto, né? Tipo, o leitor, ele não vai saber o que é punta-taco, eu não sei o que é punta-taco, eu ia precisar e eu fui ler a nota de rodapé pra entender que é uma manobra específica da Fórmula 1. E obviamente que cortando essas notas de rodapé, você não vai poder usar esse termo específico, porque aí o leitor não vai saber do que você está falando. Então eu sugiro você tentar arranjar um jeito de explicar o que esses termos significam, também ensinar o leitor, ao longo do texto, esses termos. Ou seja, basicamente você pensar na curva de aprendizado desse texto e você fazer ela não, tipo, muito íngreme, mas fazer ela mais devagar e aos poucos. Ele reduz 2 marchas e contorna a curva à direita na velocidade de 110 km por hora, entra na reta, seu pé pressiona o pedal do acelerador até o final. As costas pressionam o encosto do banco enquanto seu pescoço luta para impedir que a cada tranco de troca de marcha o capacete bata com força na pequena almofada de anteparo fixada na carenagem. A aceleração de um F1 é vertiginosamente muito rápida. Isso que eu quero dizer com marcações e ênfases. Assim, a gente usa a paragrafação para poder criar ritmo no texto. E aqui eu também fiz um comentário que o texto original estava sentiu suas costas pressionando. E aí eu cortei o verbo filtro, porque aqui não era necessário, né? Dá pra botar suas costas pressionam. No caso, pressionavam, né? Que eu parei de falar dos verbos. E aqui a gente tem um parágrafo muito específico, falando, tipo, em segundos, em marcha, em velocidade, etc. dele correndo. E aí aqui eu fiz um comentário de
Esses 2 parágrafos, né, esse aqui também, eles são muito específicos e técnicos, o que é muito bom ser específico, né? Eu sempre tô falando de especificidade, mas pra gente ter uma especificidade técnica muito grande, o leitor ele precisa se importar com o que tá acontecendo, porque senão vai ser só tipo, e o ponteiro do conta-giros percorre a escala numérica, tipo assim, o leitor não tá realmente engajado, não tá visualizando o que tá acontecendo, porque são coisas muito abstratas, e também não tá engajado no que tá acontecendo. Então ele precisa se importar com o que tá acontecendo, e como é que ele se importa com o que tá acontecendo? Se importando com o personagem. E é isso que eu tava falando, de trazer mais o protagonista ao texto, né? O que o Alex tá pensando, mostrar e não dizer como ele ama correr, como aquilo é a vida dele, né? Tipo, realmente mostrar quem é esse personagem pro leitor se identificar com ele, gostar dele. E aí também esperar um pouco mais pra dentro do texto, tipo assim, pros outros capítulos, pra introduzir tantas tecnicalidades. Então, esperar o leitor se importar com elas e ficar tipo, nossa, eu quero muito que ele ganhe as corridas e não sei o quê. E aí você vai explicando aos poucos o que é ponta-taco, o que é conta-giros, o que é cada uma dessas coisas. E aí a gente tem, em Fórmula 1 tudo acontece muito rápido. Não há tempo para pensar, somente para reagir. Treinamento físico e mental são fundamentais para a performance. E eu coloquei aqui um comentáriozinho de tipo assim, como o Alex treina, de repente incluir uma memória aqui sobre seus treinos, algo que diga mais sobre quem é o Alex e por que ele tá ali, etc, etc. Aí a gente tem, reis da pista junto aos muros dos boxes estão postados alguns membros da equipe abrigados em suas jaquetas acolchoadas nas cores do time. Aí eu botei assim, quais são as cores do time, especificar. Um deles, a cada passagem do carro, é o responsável por exibir uma placa com os informes para o piloto. Alex lia a placa a cada volta, mas não perdia a concentração. E aí aqui eu botei, tipo assim, trazer essa cena mais pro presente, né? Usar cena ao invés de sumário narrativo, porque é como se isso funciona como um sumário narrativo. Então, se a gente tivesse, por exemplo, fulano de tal, tipo, membro da equipe, o responsável por exibir os informes para o piloto a cada passagem ergueu a placa, e aí tem que ter uma descrição da placa, como é que ela é, o que dizia na placa, e aí Alex leu os informes sem perder a concentração, só que melhor, né? Enfim. Essa era uma de suas qualidades como piloto, que é a continuação do sexto, né? Então, e neste dia de seu primeiro contato com a categoria máxima desse esporte, todas as vezes que entrou na pista não deixou que sua empolgação interferisse em sua concentração. Então aqui que a gente vai conhecer um pouco mais do Alex. Então, aos 23 anos, Alex não era diferente da maioria dos jovens da sua idade, uniformizados no jeans e camisetas. Aí eu botei aqui, né, coisa de distância narrativa. Pensar em como Alex descreveria ele mesmo. Tipo, acho que ele não se referia, tipo, eu sou como os jovens da minha idade. Tipo, nenhum jovem pensa isso de si mesmo, entende? Aí depois aqui eu botei que ele tinha colocado cedendo ao assédio dos ventos. Essa descrição é muito interessante, tipo, é muito única e específica, mas ela não combinou com o impacto emocional da narrativa, né? Então, quando a gente tem uma palavra ou uma metáfora que não combina com o impacto emocional da narrativa, a gente acaba tendo um texto melodramático. E aí eu cortei isso. E aí aqui os cabelos castanhos sempre cedendo aos ventos carregam as marcas de lazer, e aí eu botei o que seriam marcas de lazer, né? Especificar. Seus 1,72 m de altura eu deixava justo dentro do cockpit, mas ele não se incomoda com esse diminuto espaço de trabalho. Para Alex, desconfortável mesmo, ia atrás de uma mesa, trajado como executivo, aquele terno com uma gravata lhe enforcando o pescoço pelo colarinho. Aí eu botei isso aqui muito bom, tipo assim, aqui a gente vê quem o Alex é e por que ele ama correr e como é que é a vida dele, e isso aqui é um excelente prenúncio pro que vai acontecer ao longo da história. Então, tipo, quando o Alex for forçado a sair da corrida pra ir ser sufocado, essa palavra enforcado o pescoço, muito bom, né, a gravata enforcando, essa ideia. Então, quando ele for forçado a ser enforcado por uma gravata, a gente vai sentir muito mais, porque a gente sabe o quanto isso é importante pra ele, o quanto correr é importante pra ele, o quanto ele detesta essa vida. Não conseguia compreender a necessidade daquilo. Quanto à habilidade como piloto, é como os demais, convicto em si mesmo. Ao vestir o macacão, calçar as sapatilhas, luvas, capacete, ele entra em outra conexão. Sua face engaveta o sorriso e o olhar muda de penetrante para felino. Se blinda de distrações desnecessárias, buscando a excelência naquilo que faz de melhor, pilotar. E aí eu fiz umas quebras também. E faz com prazer, é uma paixão, é sua vida. Tipo, isso aqui que a gente precisa ver no texto inteiro. A gente precisa ver quem é o Alex, pra gente se importar com ele, pra gente querer que ele ganhe, pra gente querer que ele seja um puta piloto. Depois, pra quando ele for forçado a sair dessa vida, a gente ficar dilacerado que nem o Alex. E aí aqui, o Williams FW08, né, que é o carro dele, passa completando a 40ª volta. Deixa um rastro sonoro, como um grito estridente das engrenagens do câmbio. No muro, à beira da pista, a equipe acompanha cada passagem do carro. O mecânico, encarregado de exibir a placa ao piloto com uniformes, recolhe calmamente por sobre a murada. Desta vez, Alex precisou de um instante a mais para processar o que leu. E aí eu coloquei assim, muito bom esse cliffhanger, né? Porque agora a gente fica querendo saber. Tudo bem que não deve ser um cliffhanger no texto original, né? Mas você fez muito bem isso de construir um padrão, tipo assim, a concentração do Alex nunca é quebrada. E aí agora ela foi quebrada, ele precisou de um instante para processar o que ele leu. Então claramente tá vindo uma coisa aí que vai ser interessante, que o leitor vai querer saber o que é.
Eu acho que a principal sugestão que eu tenho pro Júlio justamente é trazer toda a narrativa pra mais perto do Alex, né? Fiquei muito curiosa, assim, pra saber mais sobre quem é esse personagem, né? Pra ver as coisas através dos olhos dele e também pra entender o porquê que tudo isso importa pra ele, né? Tipo, porque aí a narrativa ela vai ficar muito mais engajante e imersiva. Então, assim, isso tudo eu tô falando sem ler o livro, tá, galera? Então, talvez eu esteja errando bastante, mas é a impressão que eu tive. Pelas sinopses, né, e por essas páginas que eu li, sabendo o que vai acontecer, eu acho que o mais importante nessa cena é mostrar como o Alex ama tudo isso, como ele respira Fórmula 1. Então, o que eu faria, né, se fosse um texto meu? Eu começaria a cena com ele andando na pista até o carro. E aí essa narração toda é o Alex narrando, né, um reflexo da personalidade dele, Autódromo Whitestone, 2 horas de Londres, não sei o que, o vento tava assim assado, que é ideal pra uma corrida. Ele pensando em todas essas coisas super analíticas, né, tipo, dá pra ver que ele é um jovem muito apaixonado, que sabe tudo de Fórmula 1 e que corre muito bem. E descrever tudo isso, dele entrando no carro, as cores da equipe e tudo isso, o que ele tá sentindo, etc. Não deu pra entender muito bem se ele tava competindo. O texto diz que era um programa de teste, e eu, como leiga em Fórmula 1, não sei o que é um programa de teste. Então eu acho que é melhor explicar isso melhor, assim, explicar mais. Deixar muito claro o que é e quais são os riscos, tipo, né? Dele perder, de alguma coisa acontecer, assim, o que tá em jogo, por que ele precisa estar fazendo essa corrida, ele precisa bater algum recorde, o que ele precisa fazer, a gente precisa saber e a gente precisa se importar, né? A meta do Alex nessa cena precisa estar logo ali no início. Eu intercalaria essas descrições específicas da corrida, né, tipo a curva e não sei o que, com os pensamentos do Alex, pra fazer a gente conhecer ele melhor. Às vezes eu falo Alex, às vezes eu falo Alex, pra fazer a gente conhecer ele melhor, né? E aí tornar essas descrições um pouco menos técnicas, não menos específicas, mas menos técnicas. Esse começo, pelo menos, porque o leitor ele ainda tá se familiarizando com esse mundo da Fórmula 1. E aí descrever tudo isso, né? Ele hiper concentrado, fazendo as voltas, etc, querendo ganhar, e aí de repente ele lê essa informação na placa, que eu não sei qual é a informação, mas eu imagino que seja importante, que vai causar alguma disrupção nessa cena, né? Que ele demorou um pouco mais tempo de processar, então aquilo vai ser importante. Então a gente tem essa cena mais delineada, né, e a meta do Alex mais clara. E aí foi esse o vídeo, gente, espero que vocês tenham gostado. Se tiver sido útil, se vocês quiserem que eu faça mais vídeos que nem esse, comentem aqui embaixo. E agora eu tenho um anúncio surpresa pra quem ficou até o final do vídeo. Eu tô finalmente reabrindo a minha agenda de mentoria. Muitos de vocês me perguntam se eu faço mentoria, e aí pelos últimos 2 anos eu falei que não, porque eu, enfim, tava com a agenda muito atolada e não tava me organizando pra isso, né, eu parei de dar mentoria em 2022 e não consegui voltar até agora. Mas aí agora eu tô me organizando pra isso e tô muito animada pra voltar. Inclusive já tive umas reuniõezinhas com alguns de vocês que eu anunciei primeiro na newsletter e tal, e eu tô muito animada com os projetos que eu tô lendo e tal, e enfim, animada. Eu vou a princípio abrir 6 vagas pro mês de abril, e aí depois eu vou vendo como é que vai ficar minha agenda, se eu posso abrir mais, etc. Então pra quem sempre sonhou em fazer uma mentoria de escrita, esse é o momento. Então, se a sua meta de 2025 é se dedicar mais à sua escrita e o espírito da mentoria tá te chamando, eu fiz um formuláriozinho, link aqui embaixo para você preencher com algumas informações básicas. E aí nesse formulário você vai poder marcar uma chamada comigo de graça, para você poder me contar um pouco do seu projeto, para você entender se a mentoria de fato é para você e para você receber um primeiro feedback do seu texto. Então se você tem vontade de fazer uma mentoria, mas não tem certeza se consegue se comprometer a isso agora, preenche o formulário, vem falar comigo, não custa nada e eu tenho certeza que o seu livro vai te agradecer. Então, para quem se interessar, link na descrição. Quero agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal recentemente e especialmente a Camila Pitarello, que reivindicou o agradecimento dela nominal. Então, gente, muito obrigada. E muito obrigada também a todo mundo que ficou até o final desse vídeo e até o próximo.